Oi gente, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Se você não me conhece, meu nome é Ellen Nuno Sun. Eu sou esposa de chinês vivendo aqui na China. E eu gosto de mostrar a realidade, né? A China de verdade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve já no canal, fica aqui comigo. E eu vou falar hoje sobre como é ser a única estrangeira numa família chinesa tradicional. Então, se você quer saber alguns detalhes bem interessantes, fica aqui comigo, tá bom? Então vamos lá, Zobá! Então, se você não conhece meu Instagram é @nunoellen e normalmente eu posto muito mais rápido lá vídeos, stories sobre a nossa vida aqui na China, né? Então, essa semana eu coloquei um post sobre esse vídeo, né? Falando que se alguém quisesse, tivesse alguma curiosidade, podia escrever, que ainda dava tempo de encaixar, né? E, bom, a Dila Gomes, né? Ela falou assim, vou deixar aqui, ó. Vou deixar aí aqui em algum lugar. Ela falou assim, Ellen, o que eles sabem da cultura brasileira? O que os chineses sabem da cultura brasileira? E na minha cidade, que é uma cidade do interiorzão, assim, da China, na província de Anhui, aqui as pessoas realmente não têm conhecimento do Brasil, né? América, assim, América de modo geral, como continente, eles não têm muita informação. Então, é muito difícil conseguir responder exatamente o que eles pensam, porque eles não sabem, eles não conhecem. O máximo que eles conhecem é sobre o futebol, né? E eles confundem às vezes o Cristiano Ronaldo, da onde o Cristiano Ronaldo é, se é do Brasil ou de Portugal, e relacionadas a importações de carne, né? Eles sabem sobre a carne brasileira, sabem que é uma carne. Bom, a segunda pergunta foi da Andy Viana, amigaça que sempre me escreve, me manda sempre dicas, né? Tá sempre preocupada comigo. E ela escreveu assim: Ellen, você já cozinhou comida brasileira para sua família chinesa? Já. E foi no Natal a primeira vez que eu cozinhei para eles. Foi no Natal de 2018 para 2019, né? Natal de 2018. E foi naquele dia que eu fui pedida em noivado, eu não sabia. Eu só convidei, né, a minha família, toda a minha família chinesa, toda a família do Tal, meu esposo. E ele trouxe não só a família dele, como todos os amigos. E eu não entendi o porquê que ele trouxe todo mundo. Naquela época eu morava, claro, a gente morava separado, né? Ele morava com a família dele, eu morava num apartamento que eu tinha alugado, né? Eu morava sozinha. E aí ele trouxe toda a família dele e os amigos para passar o Natal comigo. E eu fiquei super feliz porque, como estrangeira, é sempre difícil, né? Você passar um Natal assim legal, né? E foi tão lindo, mas ele me fez cozinhar, eu acho que por umas 40 pessoas estava dentro de casa. Tinha umas 40 pessoas e eu não entendi. Ele só falou, cozinha. E aí que eu aprendi uma, né? Eu aprendi que a mulher na China, né? Que casa com chinês, trabalha. Isso trabalha mesmo. Então isso foi uma das coisas que no meu pedido de noivado eu já aprendi. Já foi esse o recado. Trabalha, filha. Mas algumas coisas eles gostaram, outras coisas não, que eu cozinhei, mas é pelo gosto da comida mesmo, né? Não dá pra agradar todo mundo. E também porque eles não são muito acostumados a comer queijo, né? E eu adoro colocar queijo na comida. E eles não são muito acostumados. Mas de modo geral deu pra adaptar algumas coisas. E foi um Natal lindo e um noivado maravilhoso, que um dia eu faço um vídeo falando sobre como foi o meu pedido de noivado. Mas aí o Tal tem que falar, né? Porque só eu falando não rola, né? Então a terceira pergunta foi da Lu Mendes. Ela perguntou, Ellen, você já se adaptou aos hábitos alimentares dos chineses? Olha, eu já tô aqui há 3 anos e 100% não. Felizmente não. Eu gostaria, nossa, como eu gostaria de ter os hábitos alimentares iguais, porque às vezes eu não sei se eles se incomodam, né? O meu esposo fala que não, mas eu sei que às vezes quando eu tô na minha sogra, eu falo, eu não quero isso. E aí eu não quero ofender, mas eles já se acostumaram que isso não é uma ofensa, só porque é diferente. Tanto é que, como eu tava falando sobre comida brasileira, eu dou sempre aquele exemplo, você gosta de comer queijo? Minha sogra fala, não, eu não gosto de comer queijo, eu gosto de tofu. E aí eu falo, então, eu também não gosto de comer pé de galinha.
ou de comer tartaruga, ou de comer cobra. A Tayana Melox, ela me perguntou: Ellen, toda a família te aceitou bem ou você sofreu alguma resistência por algum membro da família, por alguém da família do tal? E isso é tão interessante que essa visão que a gente tem de que os asiáticos não aceitam muitas vezes os estrangeiros, eu acredito que é mais para os estrangeiros que estão se relacionando com um membro, blá, blá. Isso é mais para um estrangeiro que está se relacionando com um chinês que não está na China, assim, que você está se relacionando, por exemplo, no Brasil. Eu acho que acontece mais do que o estrangeiro que já está na China, que já está inserido na cultura, que já entende um pouco mais, que já viajou. Que eu falo isso porque o chinês, ele se sente mais confortável, claro, ó, meu filho está namorando com uma estrangeira, uma brasileira, e ela trabalha na China. Isso é outra coisa, isso é um outro nível. Significa que ela tem um nível universitário, tem conhecimento, é um título de status, né? Você ter um membro da família estrangeira numa família chinesa comum, né? Porque eu não tô numa família, uma família do meu esposo não é aquela família a mais rica da China, aquela coisa. Eu tô numa família chinesa normal, comum, real, como minha família no Brasil também, comum, real, normal, classe média normal. E isso é interessante, porque aqui o estrangeiro, ele é muito bem visto, o estrangeiro que está na China. Por quê? Normalmente, o estrangeiro que está na China são pessoas que são mais valentes, né? Porque para vir para cá assim, sozinho, é difícil. Então eles valorizam muito o nosso esforço de ter vindo aqui, de querer conhecer a cultura, de trabalhar ou estudar aqui. Então eles têm um orgulho, né? Eu senti desde o primeiro dia que eu conheci a família do meu esposo, que eu vou contar, né, como é que foi. Eu senti que eles se orgulhavam muito de ter uma estrangeira interessada no filho deles, né, o filho é o tal, e que eu aparentava ser uma boa moça, uma boa pessoa, trabalhadora principalmente, e interessada em ter um futuro próspero. Como em qualquer família, gostaria de que o filho casasse com uma esposa assim, que estivesse ao lado do marido, trabalhando, se esforçando para crescer. Isso se valoriza muito. Então, desde o começo, eu não tive nenhuma... eu fiquei com muito medo dos avós, mas foi assim uma coisa tão natural que tinha que acontecer, né? E o tal, ele é o primeiro neto da família, então teve aquela preocupação também. Mas foi tudo muito, muito, muito tranquilo, muito bem aceita. O Wodia Fábio, né? O Fábio, ele falou: Ellen, alguém por parte da sua família chinesa já se interessou em vir para o Brasil? Sim, com certeza, né? Se não fosse todo esse problema da pandemia, nós estaríamos visitando o Brasil esse ano. Mas devido a esse problema, a gente poder sair da China, a gente pode. Mas voltar é que é o complicado devido às regras chinesas, né? Ainda tá um pouco... não tá muito claro quando que os estrangeiros vão poder voltar e circular livremente aqui na China, né? Tem claro que tem gente que tá voltando, mas tudo depende, né? Depende do que o governo vai falar e tal. E para evitar qualquer tipo de coisa, a gente decidiu não ir esse ano. Mas os pais do meu esposo, né? Os pais do tal... querem visitar a China, querem visitar o Brasil, né? Minha mãe veio para cá e eles sempre falam com os meus irmãos, né? A gente tenta fazer uma tradução ali de inglês, né? Meus irmãos falam um pouco de inglês, então a gente tenta se traduzir e se conversar. Mas eles têm muito interesse, sim. O meu sogro, ele é capitão de navio de carga, então ele viaja bastante, Xangai, Taiwan, ele viaja a alguns países assim, então eles acham bem interessante conhecer outros países. Ele perguntou, Ellen, como você foi recebida por amigos e familiares, né? Eu fui muito bem recebida, muito bem tratada, eles sempre querem me levar nos melhores restaurantes, querem me mostrar sempre o melhor da China, eles amam a China. E também amam os estrangeiros. O chinês que está na China,
Eles se relacionam muito, muito bem, eles são muito carinhosos. Eu não tenho o que falar. Quando minha mãe veio aqui, eles trataram minha mãe como uma rainha, sabe? Sempre me trataram muito bem, então sempre fui. A Casa da Lua perguntou, né? Ela falou assim: Ellen, adorando seu conteúdo. Obrigada! Obrigada de coração, de coração. Eu tava fazendo mais conteúdo no Instagram do que aqui no YouTube devido a um probleminha de saúde que eu tive, então alimentei um pouco mais no Instagram. Mas, de modo geral, ela falou assim: Ellen, como um estrangeiro deve se preparar, né? Para entrar no relacionamento com um chinês, por exemplo. E alguma dica que eu pudesse dar, né? Então, nesse sentido, eu digo que a primeira coisa foi o conselho da minha mãe, né? Ela falou assim: Ellen, tenha paciência. Eu que sou muito ansiosa com tudo, né? Ela falou: tenha paciência. Por quê? Aqui na China, os costumes são bem diferentes do Brasil. Ainda o país, ele é um pouco machista, né? São criados desse patriarcado, assim, são criados um pouco diferente do que o mundo tá levando, né? Por exemplo, aqui realmente a mulher tem algumas atribuições de esposa, de casa e tal, e o homem também tem as suas particularidades, mas é muito mais pra mulher. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que ir aprendendo, que muitas vezes essa geração do filho único é uma geração que todos aqui são filhos únicos, todos foram criados muito bem pelos pais, têm uma educação muito boa, porém eles são muito dependentes ainda da família. Então, muitas vezes, um esposo pede pra mãe dele fazer muitas coisas e não pede pra mim, né? Esse velho costume, né? E fica preso mesmo, realmente. Não me deixa ter oportunidade às vezes de fazer algumas coisas como esposa, como cozinhar. Eu gostaria muito, né, de cozinhar comida chinesa como a minha sogra cozinha, mas meu esposo prefere a comida da minha sogra. Isso só como exemplo, para mostrar que, assim, se você vai entrar no relacionamento com um chinês, com um rapaz, eu digo rapaz ou moça, né, a moça ela já é mais prendada de casa, mas essa geração ainda é muito dependente também da mãe e do pai. Muito vai ser a sogra que vai fazer, né? A chinesa dessa geração, muitas não são aquelas meninas prendadas que vai limpar a casa, né? Mas sempre a sogra que faz. Não na sua grande maioria, tá? Mas eu tô dizendo no meu convívio com as chinesas que eu conheço e com os chineses que eu conheço. Então, assim, tem que ter muita paciência, porque são pessoas muito dessa geração, né, de quem nasceu, tá com 25 anos pra frente. É uma geração do filho único, onde vai ser muito dependente dos pais, tudo vai falar com os pais, se o pai decidir, tá decidido. Claro que tem, igual tal meu esposo, tem opinião própria, conversa muito comigo, mas tem algumas coisas que ele acaba, coisas pequenas de casa, acaba se prendendo muito à mãe. E isso às vezes me incomoda. Então tem que ter paciência mesmo, né? Porque senão vai viver uma vida brigando aí, não é legal. Mas nesse sentido de relacionamentos já mais pra frente, né? Outros relacionamentos, assim, chinês ele não demora muito pra te pedir namoro, te pedir em casamento. Às vezes só um ano mesmo e você já vai casando. Então, como foi o que aconteceu comigo, né? Então o chinês ele é muito mais rápido, ele é muito mais decidido. Se ele quer, ele vai, né? Se você estiver na China, isso é muito mais fácil também, né? É um convívio mais fácil. Então o que eu posso dizer é: tenha muita paciência e mente aberta para entender o outro lado e seja feliz, seja feliz. A Ale perguntou, né, como eles reagiram quando vocês forem se encontrar pela primeira vez, né? Ela tá até um pouco nervosa porque ela vai conhecer os sogros dela. E ai, boa sorte pra você. Comigo foi assim, tal é fogo, né? Me botando sempre na fogueira, assim, né? As coisas comigo é sempre assim. Mas então, depois de umas 3 semanas que a gente já tinha iniciado o nosso amor, eu falei assim pra ele, tal. A gente não é criança, né? A gente não... Eu que fui a chata, né? Que falei, né? Já botando o menino na parede. Eu falei assim, olha, a gente já tem 30 anos, né? Então, como já contei minha idade, né? Tá bom, eu falei assim, tal, porque a gente tem a mesma idade. Eu falei, tal, a gente já tem 30 anos. Então, eu não estou procurando alguém para
passar um tempo. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é encontrar alguém que realmente goste de mim, que eu goste também em primeiro lugar e que queira formar uma família. Então essa foi a conversa. E ele me disse, eu também. E foi assim. E depois dessas 3 semanas que a gente já estava conversando bastante, saindo, já estava como namorado, né? Porque o Tautau me pediu em casamento no primeiro dia que a gente se conheceu, né? Se vocês não conhecem a história, depois eu conto melhor. Mas, como eu sabia que era brincadeira quando ele falou aquilo no primeiro dia, eu falei assim, não, mas de verdade, eu não sou de ficar perdendo muito tempo. Eu já joguei essa, né? Eu não sou de perder muito tempo com quem não quer nada comigo. Então, se é só aventura, bye bye, beijo, foi muito legal. Mas se você quiser realmente, tiver planos futuros para querer ter uma família, então a gente pode realmente continuar esse relacionamento. E foi assim que ele decidiu, da noite pro dia, de que no dia seguinte eu ia conhecer os pais dele. E aí ia terminar a base, aí eu, que roupa que eu vou, aquela coisa toda, né? Ainda mais porque eu tinha aquele pensamento de que, será que eles vão me aceitar? Será que eles vão me aceitar? E assim, quando eu cheguei para falar com tal, já tô pronta, pode vir me buscar. E a gente foi pra casa da mãe dele, ele me levou pra casa dos avós. Então, na minha situação, na minha experiência de vida, eu não conheci só os meus sogros. Eu conheci os meus sogros, os avós, todos os tios, porque o Tautau tem 4 tios. A geração do pai do Tautau, a geração que podia ter muitos filhos. Então, o avô do Tautau teve 5 filhos homens. E todos os filhos homens tiveram, cada um teve um filho homem também. Então, o Tautau tem 4 primos, meninos, tem 4 tios. É assim a família do Tautau. Então, imagina aquela gente toda e eu morrendo de vergonha, porque eu simplesmente achei que ia só conhecer minha sogra e aí acabei conhecendo os avós e todo mundo. Naquele dia, depois daquelas 3 semanas, né, naquele dia eu resolvi ter a brilhante ideia, sem conhecer a cultura, tive a brilhante ideia de comprar flores. Flores, quem conhece um pouco da cultura chinesa vai falar agora, Ellen. Ai, você é louca. Então lá fui eu, comprei flores, comprei chocolate, porque eu pensei que eu ia conhecer minha sogra. Eu falei, por que não fazer um agrado, né? Mas aqui na China você dá flores pra alguém só quando alguém tá doente, né? Não é muito comum, tanto é que quando eu dei as flores lá pra avó dele, todo mundo ficou me olhando assim, mas que eu não conhecia. Mas o chocolate, beleza, o chocolate era legal. Comprei uns Ferrero Rocher lá, uma caixa grande. Mas as flores não era pra ter dado. Eu acho que eu dei perfume? Não dei perfume, eu dei pra mãe dele perfume. Lá vai eu dando perfume também. Muitas minha sogra não gosta de perfume. Ai, gente, se era pra dar errado já tinha dado, porque tanto fora que eu dei no começo, vocês não tem noção. Tem que contar todos os fora que eu dei aqui na China. Mas eles me receberam muito bem. E os avós dele gostaram muito de mim, porque eu sou uma moça trabalhadora. Se você falar que você é trabalhador, eles vão gostar de você. Ou se você é menino falar que você é trabalhador, vão gostar de você, porque chinês gosta de gente que trabalha. A religião do chinês é dinheiro. Então se você fala que você trabalha e realmente trabalha, realmente é uma pessoa que não é acomodada, você vai se dar muito bem numa família chinesa. Não seja acomodado. E naquele dia o avô dele decidiu que a gente tinha que se casar no dia do meu aniversário, depois de 1 ano. Então eu saí noiva do primeiro dia que eu visitei a minha sogra. Que a Cavalcante também me perguntou, Ellen, os hábitos alimentares são diferentes? São. Normalmente o chinês ele acorda bem cedo, né? Porque todo mundo trabalha. Então acorda bem cedo, já come um pacotão de pão. Não, mentira. Come arroz, aquele arroz que é feito sem sal, sem açúcar, com um pouquinho de água quente. Bota aquilo ali pra dentro, chifã. Não consigo. Almoço, a café da manhã até as 9, né? No máximo até as 9 da manhã é café da manhã. Depois ali já é horário de almoço, né? Entre 9h30, não 9h30, entre 10 e 1 da tarde é horário de almoço, né? 1 da tarde já tá bem tarde, eles comem entre 11 e meio-dia. 11 da manhã já tá todo mundo já comendo, né? Normalmente.
E aí tem a la siesta, né? Normalmente aqui no interior tem la siesta, né? Eu digo que é aquele período de descanso depois do almoço, né? Mas aí no almoço se come tudo que é vegetal, come pé de tudo, pé de galinha, pé de porco, pé de, né? Cabeça de pato, né? Claro que tem as comidas normais, assim, igual do Brasil. Mas o arroz é sempre, todo dia. Jantar, 5 da tarde, 6 da tarde, horário de jantar. É isso aí, 5 da tarde, 6 da tarde. Mesmo a comida do almoço pode ser a comida do jantar. Né? Não tem igual no Brasil, né? Em outros países que tem muita diferença por exemplo, a gente come mais pão de manhã, bolacha ou uma coisa assim. Aqui não. É tudo muito natural, nada de produto industrializado. Menos industrializado, mais natural. Essa é a comida da China. A Sueli Cristina Moreira, amigaça, né, escreveu lá no Insta também. Ela escreveu assim: Ellen, você demorou muito para se adaptar? Ai, deixa eu mudar um pouquinho a câmera aqui que tá... Eu tô tentando apoiar aqui, mas tudo bem. Então, se eu demorei muito para me adaptar, eu ainda estou me adaptando. Não é fácil, não é fácil. Cada dia que eu passo aqui, eu tô conhecendo mais. O que acontece? Eu me casei em setembro de 2019. Daqui a pouco, agora em setembro, vai fazer um ano que eu estou casada. Namorei 1 ano, então eu estou para quase 2 anos com meu esposo. Quando nós estávamos namorando, meu esposo ele queria conhecer mais a cultura ocidental do que eu aprender a cultura chinesa. Ponto. Segundo, que quando eu me casei, eu morei não com os meus sogros, eu morava num apartamento, né, fora. E com o problema da pandemia, a gente foi obrigado a mudar de casa. Então, desde abril, eu tô morando com os com meus sogros, né? Então, eu tô aprendendo muito mais sobre a cultura agora. Realmente, eu estou vivendo o que é uma família chinesa agora, depois do começo da pandemia, depois do começo do coronavírus, né? Então eu tô entendendo um pouco mais o que é morar numa casa com chineses, os costumes da minha sogra, que são extremamente diferentes do meu. Eu não vou expor ninguém aqui, né? Mas são coisas assim, às vezes, que são muito diferentes e eu acabo, né, tendo que eu não posso falar, eu não estou na minha casa, estou na casa da sogra, então vamos respeitar o espaço da sogra. Mas que eu sou muito abençoada, o Pai Celestial me abençoou muito, porque eu tenho uma família muito amorosa, muito companheiros, eles são muito parceiros comigo, não me fazem me sentir que eu sou diferente, eles me incluem em tudo, não me tratam diferente, tratam com muito amor e sabem que isso é tão lindo, porque eu comecei a aprender, eu aprendi, né, de que com certeza, eu já cuidaria de qualquer maneira, mas aqui o filho homem, ele carrega a mãe e o pai para sempre juntos, né? Então, mesmo que às vezes não more na mesma casa, mas vai estar sempre como qualquer pessoa, gente, como qualquer pessoa. Mas agora, principalmente agora, nesse sentido, eu vejo a responsabilidade de que eu vou ter que morar com os meus sogros, sim, e ter que aprender a conviver com isso. Eu que sempre fui muito independente, né? Eu jamais imaginei que eu iria me casar e eu teria o meu sogro e minha sogra dentro de casa. E hoje eu vejo que isso vai acontecer. Isso não é ruim, é só fora da minha realidade, né? Meu sogro não vai conseguir viver sem a comida da mãe dele. Ponto. A gente já brigou, a gente já falou, a gente já discutiu e não se chega não chega num comum. O negócio é que vai ter que ser, não importa. Vai ter que ser porque é a cultura dele, eu não posso mudar a cultura da outra pessoa. Como eu também não quero que a família do meu esposo mude a minha cultura, né? A gente aprende a se respeitar. Então é muito mais difícil, eu acho, quando você se casa com alguém de outra cultura, porque você precisa ter muito mais paciência do que uma pessoa que já conhece a própria cultura, como brasileiro com brasileiro. Agora, China e Brasil, extremamente diferente, apesar de eu ter muitos hábitos, né, algumas características minhas sempre, de acordo com a minha família no Brasil, também é muito parecida com a da chinesa,
alguns hábitos como alimentares e crenças religiosas são diferentes, mas é tudo uma questão de se adaptar, né? O chinês não se importa de viver numa casa mais simples, não ter conforto a vida inteira para poder guardar dinheiro. Já eu prefiro viver trabalhar, guardar dinheiro sim, mas viver um pouco mais confortável, né? A gente trabalha para isso, a vida é uma só, né? Precisa ter conforto, né? Então são coisas assim que a gente precisa aprender não aprender a conviver, mas aprender a respeitar um ao outro. Respeito, isso. Respeito e mente aberta é uma das coisas mais importantes. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei colocar um pouquinho, né, de como é ser a única estrangeira dentro de uma família chinesa. Digo que não é fácil, a gente precisa se respeitar muito. E o amor, ele supera qualquer dificuldade, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma coisa que eu não tenha colocado aqui, que o pessoal não colocou no vídeo, me escreve, deixa aqui nos comentários. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. O canal, ele é pequenininho, mas eu tô fazendo com muito amor, mostrando a realidade. Sem flores, sem glamour, a realidade da vida na China, tá certo? Então eu sou uma estrangeira que vive dentro de uma família chinesa e que adora uma aventura. Então se você gosta de conteúdo como esse, se você quer conhecer um pouco mais da China, fica comigo, se inscreve no canal, tá bom? E também se inscreve no meu Instagram, que é muito mais fácil a gente conversar por lá pelos directs também. E você consegue, às vezes, através de uma conversa, a gente consegue sanar alguma dúvida ou fazer algum vídeo específico, tá bom? Então fiquem em paz e vambora! Zoba!